estamos de volta aí com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos falando sobre o que você precisa saber sobre a estimulação precoce em crianças, da questão da fisioterapia. E estamos aqui no estúdio com a doutora Marta Adriane, é ela que está falando aqui sobre o assunto. E a gente está aqui, né, doutora? Só ouvindo, aprendendo aqui um pouquinho mais, porque todo programa, vocês acham que só vocês aí aprendem? Não é, não. Aqui a gente tira nossas dúvidas também e a gente fica aprendendo aqui, interagindo aqui por vocês, viu? A gente faz isso por vocês aí, tá? E eu já gostaria de perguntar para a doutora Marta o seguinte: como ocorre a estimulação precoce, doutora? Como que acontece isso? Bom, a estimulação é você estimular a criança naquilo, em algumas habilidades que ele ainda não tem ou tem um pouco, e eu vou melhorar, né? Exemplo, a criança, ela rola mais, por exemplo, para o lado direito, então eu vou fazer um estímulo para o lado esquerdo dela. Como? Através do brincar. Só que aí eu preciso ter um olhar de que ela está só virando para o lado direito, não para o esquerdo. Por isso é importante a gente saber de todas as etapas para a gente fazer esse comparativo, né? A criança, ela não tem uma dificuldade, por exemplo, a criança com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade do engatinhar, porque ela precisa ter muita força de membros superiores e membros inferiores. E aí ela é mais flácida, né? Então, nós ali dentro da terapia, a gente estimula levantando o bumbum, fazendo o movimento do engatinhar, ou então, inicialmente, se ele não tem movimento, não tem muito movimento, a gente já utiliza um rolo aqui, coloca ele de barriguinha para baixo no rolo e trabalha esse fortalecimento de membros superiores para depois ele poder engatinhar. Então, é eu gerar estímulo para essa criança. No caso, nós estamos falando de estímulos motores, né? Mas a estimulação precoce é todos os estímulos cognitivos, sensoriais, visuais, dependendo da necessidade dessa criança. Então, é importante nós sabermos, né, como foi falado, quais são as características do desenvolvimento motor normal. Aí eu analiso, não, minha criança está atrasada nesse movimento. Então, eu vou gerar um estímulo para que ela se desenvolva. Não, tu falou agora a palavra certa. Primeiro você precisa saber o que é normal, para você saber o que está fugindo desse normal, para poder estar buscando apoio, estar buscando, vamos dizer assim, uma avaliação, né? E ter as informações corretas na hora certa, no momento certo, né? Ali. Isso é muito importante, né, doutora? Muito, porque eu analiso, por exemplo, minha criança, nossa, ela está já com 5 meses e ela não consegue rolar. Então, eu vou procurar ajuda, né? Inicialmente, né, o primeiro contato é com a pediatra, né? E ali a pediatra vai, né, fazer todo exames, análise clínica, anamnésia, e vendo que há uma alteração bem grande, digamos, uma criança de 6 meses ainda não rola, e era para ela rolar ali com 3 meses. Então, aí já há uma diferenciação muito grande. E aí encaminha para a fisioterapia para a gente estimular esse rolar. E, doutora, alguma criança que não tenha nenhuma patologia, ela pode ter algum atraso no desenvolvimento? Então é isso, né? Esse atraso no desenvolvimento talvez é uma falta desse estímulo. Então, por exemplo, eu sou uma mãe super protetora, que eu não coloco meu filho no chão, ele fica mais na rede, ou deitado, eu tenho medo dele cair. Então, ele não está gerando as habilidades necessárias para ele poder, por exemplo, sentar, engatinhar e andar. Então, não existe nenhuma alteração, porém, ela não está sendo bem estimulada. Então, é importante esse estímulo tanto para a criança que não apresenta nenhuma patologia, como para a mãe. A gente anda fazendo aí uma análise, por exemplo, mãezinhas que têm crianças com paralisia cerebral. Ela é super protetora. Então, eu falei assim, vamos lá, ele precisa andar. E aí a criança às vezes tem tudo na mão. Ela não quer ir pegar. E eu preciso dar esse estímulo dele ir. Né? Então, aí é uma conversa toda com a família, da importância de estimular o andar dessa criança. Dela ser um pouquinho menos protetora e estar junto ali.
com a gente nas terapias e nas atividades que essa criança necessita. Porque senão, nesse caso que a senhora está explicando aí, acaba atrapalhando o processo, né? Em vez de evoluir, ou involui ou paralisa, né? Mantém ali no nível que não tem evolução nenhuma. Então é importante entender todo esse processo, né? E é importante e para entender é importante a conversa, né? O diálogo do profissional com a família, com o cuidador, porque muitas das vezes essa mãe está trabalhando, ela está com a cuidadora. Então é importante a cuidadora estar lá também junto. Por exemplo, uma babá, né? Porque ela que vai estar mais tempo com essa criança, né? Toda a rede, né? Todo mundo que faz parte ali do convívio, no caso, precisa estar presente no momento dessas possíveis orientações, dessas questões aí de ensinar, né? Isso? Certo. Doutora, como saber se a criança está com atraso motor? Como é que eu sei que essa criança está com atraso? Então, é isso. Eu sabendo o desenvolvimento motor normal, eu vou fazer uma análise ali da minha criança no dia a dia. E é interessante que quem está junto sempre fala assim, nossa, seu filho está demorando a andar, nossa, ele não está rolando, né? Sempre tem essas... E aí o primeiro contato é realmente você ir na pediatra, né? E entendendo que tem essas alterações, né? Assim, de 2 meses, 3 meses, que pode essa criança não ter esse movimento por uma falta de estímulo, porque ela ainda está num processo mais lento, né? E isso aí ajuda a tranquilizar a mãe e evitar esses palpites que às vezes atrapalham. Às vezes podem ajudar, mas também podem atrapalhar. Não, muitas pessoas, às vezes, que não entendem do processo, não estão vivenciando, fala, mas a minha fez isso, ou então, fulano de tal era assim, tudo. Então, assim, acaba dando chutes e palpites que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Isso acontece muito? Acontece, por exemplo, uma criança, às vezes ela vai andar com 1 ano e 2 meses, que é normal. Aí chega uma outra mãe, nossa, minha andou com 10 meses, né? Então... eu tenho uma bebê, né, tá com 3 meses, é interessante realmente, né, essa questão do palpite, de muita informação, aí um diz uma coisa, outro diz outra, e acaba que a gente, mesmo sendo da área da saúde, fica meio assim, será que eu estou fazendo certo, né, porque é o momento ali que eu sou mãe, né? Mas isso é incrível, quando a gente é mãe, parece que a memória, a mente da gente fica tudo assim... apaga, sabe? Porque a gente não consegue, né, assim, visualizar a situação, né? É impressionante. Por isso que é importante você ter outro profissional, porque tem um envolvimento psicológico ali. Gente, é incrível. A gente não consegue, eu, pelo menos, particularmente, o Marcos, não, o meu esposo, ele já tem, assim, um equilíbrio. Porque ele sutura os meninos, ele mesmo que faz tudo. Eu nunca consegui, eu paralisava, assim, quando... O menino caía, quebrava alguma perna, braço, que lá em casa é assim, é nesse ritmo, sabe? E aí eu ficava em estado de choque, e o Marcos, para, e eu ficava meio que desesperada. Ele não, ele tranquilo, pegava menino, botava, suturava, fazia o que tivesse que fazer. Mas a mãe, assim, é mais difícil, né? Todas as mães. A emoção, né, ela bloqueia a razão. Eu, por exemplo, meus filhos nasceram, era pediatra. Eu ficava, não, eu sou leiga aqui, me explica tudo. Eu tipo assim... Não, quero saber de tudo, porque a gente não pode dar palpite, porque a emoção bloqueia a razão. Então, quando é com alguém próximo, não queira você tratar, você pode até sim cuidar, mas tem que estar orientado por um profissional. E é essencial essa orientação, né? Porque às vezes o palpite, né, e dependendo da forma de como você aborda, então é interessante essas pessoas que estão ao redor, a forma de falar, né? Cada um tem o seu momento, sua forma de cuidar, né? Do seu filho, enfim. Porque talvez surja uma preocupação que é desnecessária. Por isso que é importante ter o profissional de saúde, você tiver com alguma dúvida, ir até ele. Né? E essas informações iniciais de desenvolvimento a gente encontra tanto na caderneta, quem não tenho, né? Tem na internet essa caderneta para a gente analisar quais são essas sequências, né? Para ver se está tudo certinho, se está dentro do padrão. Muito bom. Aqui tem uma pergunta interessante que diz assim:
como estimular o bebê em casa. Aqueles andadores ali que ajudam, que põem um apoio, eles são bem-vindos, eles são indicados? Fala pra gente, explica pra gente sobre isso. Então, tá. A gente vai analisar, como a gente estava comentando, né? Essa criança, ela vai rolar, ela vai ter controle cervical primeiro, rolar, sentar, engatinhar, até andar. Então, tudo isso é um processo que exige muito dos pais, tá ali estimulando, né? Então, tem o andador, muitas das vezes, o andar já, a criança às vezes não aprendeu nem a engatinhar. Então, ela vai estar em pé, numa posição que ela não tem nem estrutura para estar em pé. E aí, muitas das vezes, ela pula de fase. De sentado, ela já vai para em pé. É aquilo que tu estava falando, né? Da importância de não pular fase, não pular etapas, né, da vida ali. Não é isso? Isso. Mas continua aí eu vou tirar aqui, que eu tenho aqui a minha dúvida a respeito desse negócio de andador. Então, assim, nós não recomendamos. Tá? Até porque tem mães que colocam a criança com 9 meses ainda, né? Que não tem uma estrutura, às vezes ela vai ficar na ponta do pé, não é ideal pro tamanho dela. Mas aí, doutora, me ajuda nas minhas funções do dia a dia, né? Porque é uma fase que criança quer tua atenção, né? Só que é a fase de ser criança, né? A gente precisa entender isso, né? Ela diz ajuda, mas quando ela não se depara com traumatismo craniano, que às vezes eles provocam, né? Sim. A pediatra do meu filho mais velho, primeira consulta, olha, nem pensar em andador, nem pensar. O risco de traumatismo que a gente pega no PS com essas crianças são altíssimos. Aí aquilo não entrou em casa. Não precisa gastar dinheiro com isso, gente. Gasta dinheiro com outras coisas, que tem muita coisa boa. Vamos estimular nossas crianças, entendeu? Nos movimentos. Então, assim, não é recomendado mesmo. Muito interessante ouvir de quem realmente entende, de que trabalha, de quem vivencia isso, né? Porque o que a gente vê de crianças, de fato, utilizando ainda, até hoje, né? Sim. O andador, andajá, né, que a gente conhece muito, é muito grande. Por essa questão que você colocou bem, porque a mãe às vezes está fazendo alguma coisa e a criança fica ali, né? Pelo menos você está visualizando ela ali, né? Mas tem essas outras questões que foram colocadas, né, doutora? Que das dificuldades, das questões, porque geralmente utiliza-se num período que não era para utilizar, então é melhor realmente abolir a utilização do andajá, conhecido como andajá, não é isso? Até porque ela precisa ter todas as habilidades dela, e ela vai ter essas habilidades explorando o ambiente dela, da forma e de acordo com o que ela está aprendendo, com o estímulo que você está dando para essa criança. Hoje as crianças, elas precisam ser muito estimuladas. Até porque você observa, eu escuto muito falar, meu Deus, a criança já nasce vendo, já é diferente, porque antigamente, né, nos primeiros dias ficava no escuro, era toda uma olho fechado. Hoje em dia a menina nasce já com o olhão já aberto, né? Criança com 3 meses, 2 meses, eu vejo a Kiara, quando passa, ela já olha para a televisão, já fica vidrada. Então, estilo assim, eu vou deixar ela assistindo ou eu vou ficar com ela e dando estímulo? Né? São as opções. Verdade. E hoje você falou numa coisa muito que preocupa, né? Esse excesso de TV, tela, que a gente já teve até um programa aqui de uma pediatra falando, da Angélica, né? Angélica, né? Foi. E aí falando muito importante, e aí tá todo mundo deixando por conta do eletrônico. E fora aquela radiação que o cérebro tem, porque tudo emite ondas eletromagnéticas, e o cérebro é feito de ondas, por isso que a gente faz, né, eletroencefalograma, e aquele bebezinho que está com aquele cérebro em formação ganha aquele e ainda perde estímulo motor. Porque ela vai ficar só numa posição, enquanto ela poderia estar brincando, estar rolando, né? E hoje, assim, os brinquedos, tem as faixas etárias, né? Tem muito brinquedo que estimula de acordo com a faixa etária. E é importante, né? Hoje eu vejo muito assim, né? A troca, né? Por exemplo, da bola pelo eletrônico. E o que a bola te permite trabalhar a marcha, equilíbrio, e aí as crianças não estão trabalhando isso e ficando sentado num computador, né? Umas crianças maiores, né? Verdade. Gente, nós já tá vendo? Tá passando muito rápido, doutor. O negócio tá ficando difícil aqui, ó. Nós já estamos encerrando o segundo bloco e
Fiquem ligadinhos aí, não esqueçam da promoção que nós estamos fazendo aí, do sorteio que vai ter do encosto massageador, tá? Que tá passando aí na tela. Sigam lá esses arrobas que tá passando aqui embaixo, que é @TV Cairós, @Missão Saúde e @Lojão das Clínicas Marabá. Então sigam aí e marquem mais 2 pessoas, ok? E aí você vai estar concorrendo ao sorteio do encosto massageador, muito bacana, conforme está passando aí, que o Albert Júnior já está colocando aí para vocês. Então fiquem ligadinhos aí nessa incrível promoção. E já vamos encerrar aqui mais um bloco do Missão Saúde na TV. E não saia daí que já já a gente volta.